certo aí, Wagner? Tá, né? Tá muito difícil? Tá dando para acompanhar? Tá doendo? Oi, Marina, desculpa, eu sou surdo, Marina. Eu falo assim que de conteúdo, ok. Agora, eu quero ver colocar tudo isso em prática. É isso que eu estou me perguntando, porque senão... Pois é, a grande maioria das pessoas que procuram a espiritualidade, elas ficam só no intelectual. Essa é a parte fácil. Mas se ficar só no intelectual, não vai servir para nada. É aquilo que eu estou sempre dizendo aqui, vai para o bar tomar cerveja, que é melhor do que vir para cá. É necessário realmente vivenciar estes ensinamentos. O título desse workshop é O Despertar de uma Nova Consciência. A pergunta é, nós queremos despertar? A gente tem que entender o que é esse despertar. Enquanto a gente não entender o que é esse despertar, a gente não vai correr atrás. Não vai. Então a gente tem que observar como? É através do princípio da autoobservação e de reflexão sobre a vida. Quem esteve aqui na sexta-feira, nós tivemos aqui um monge Ramakrishna, e ele falou sobre alguns tipos de meditação. E um dos tipos de meditação que ele falou é justamente a gente meditar sobre a não permanência da vida, que tudo vai acabar. Quando a gente analisa a nossa vida nesse sentido, com a certeza de que mais alguns anos tudo vai acabar, a gente começa a questionar o porquê dessa vida. E a gente não questiona, a grande maioria não questiona, está tão ligado no mundo, está tão hipnotizado pelo mundo, que sequer questiona que um dia tu vai para a cova. Ou alguém aqui acha que vai escapar. Não vai. Não vai. Aí aquela brincadeirinha que eu digo aqui sempre. Tu nasce pelado, careca, sem dente. Tu vai morrer pelado, careca e sem dente. E nesse intervalo, tu luta com todas as tuas forças para conquistar alguma coisa que tu vai perder. Isto é meditar realmente de que a vida, como nós a entendemos, ela não é grande coisa. Não é. Quando a gente medita sobre isso, aí a gente começa a verificar que realmente, se não existia alguma coisa antes de eu vir para esse mundo, e se essa coisa não continuar depois que eu sair desse mundo, então tem um Deus que é um sacana, é um perverso. Ele coloca gente aqui nesse mundo com muito dinheiro, com muita saúde, com família muito boa, com excelentes oportunidades. E esse mesmo Deus coloca outros que nascem estropiado na Síria, no Afeganistão e por aí afora. Ou vocês acham que vocês escolheram onde iam nascer? Talvez, em última instância, na nossa maior consciência, a gente até tenha escolhido. Mas na nossa consciência ordinária, a consciência que a gente tem hoje, se a gente olhar direitinho, nós não escolhemos nem papai, nem mamãe, nem sexo, nem nada. Escolhemos nada. Tudo é imposto. E se essa coisa que é imposta não tiver um início antes da gente vir aqui, e não tiver uma continuidade depois que a gente sair daqui, eu volto a dizer, esse Deus para mim não serve, estou fora. Não quero. E esse é o Deus que nos ensinam. Esse é o Deus que o cristianismo ensina.
Esse é o Deus que chega para Abraão e fala, vai lá e mata teu filho para provar que tu me ama. Gente, se Deus é onisciente, ele precisa de uma coisa dessa? Então essas coisas é que quando a gente começa a meditar e pensar nessas coisas, é que começa a levar assim, a gente a pensar que tem que ter alguma coisa mais do que isso. E quando vem essa vontade de pesquisar isso, de estudar intelectualmente mesmo, e depois mergulhar profundamente dentro de si. Quando começa essa fase, isso é o início do acordar. Esse é o início do despertar. Então, enquanto a gente não tiver essa percepção, pode fazer quantos cursos quiser, quantos workshops quiser, pode ler quantos livros você quiser. A titica vai ser sempre a mesma. Não vai mudar. Aliás, com tendência a piorar. Porque a partir de um certo instante que a gente aprende alguma coisa intelectualmente e não vivencia esse aprendizado intelectual, aí a consciência vem e, crau, sem dó. Sem dó. Então é isso que a gente tem que falar. Eu quero acordar. Se a resposta for, não, eu não quero, eu estou satisfeito com essa minha vida, então vai para o bar tomar cerveja que vocês vão ganhar muito mais do que ficar aqui. Porque quem não tem consciência dessas coisas, é aquela famosa frase, a ignorância é uma bênção. Se não sabe, é que nem uma criança. A criança não tem culpa de tropicar numa cadeira e cair. Ela está aprendendo a andar ainda, um bebezinho. Não tem culpa nenhuma. Mas eu, adulto, se eu chegar aqui, tropicar nisso aqui e cair, vai doer minha canela e o culpado sou eu, porque eu já tenho consciência do que eu estou fazendo. Então esse é o lado. A gente tem que questionar, eu quero realmente seguir esse caminho? Eu posso dar a minha experiência própria. Tá? Se a gente resolver querer, leve a sério. Leve a sério porque vai doer. Vai doer. Então, o que é esse despertar de uma nova consciência? Na realidade, não existe nova consciência. Na realidade, existe consciência. Ela é nova para mim, para vocês, que acha que nós somos o pensamento, que nós somos as emoções e que nós somos o corpo. Enquanto nós somos corpo, emoção e pensamento, nós não ligamos na consciência que é algo maior do que o corpo, do que a emoção e do que o pensamento. Aí a gente vai ver. A gente tem que querer. Então o primeiro ponto é esse, tem que querer. Então essa coisa separada da consciência, que acha, que nós achamos que nós somos isso é o que se chama de ego. É isso que não quer que a gente mude. Não quer. Porque se ele deixar o nosso ego, permitir que a consciência tome conta dele, isso significa a morte do ego. Então é natural que ele esperneie. Que alguém maior do que ele realmente entre na vida dele. E ele vai espernear com todas as forças. Com todas as forças. E como é que ele esperneia? Tem dois jeitos. Uma é colocando guloseimas na tua frente. Colocando coisas gostosas. Uma mulher bonita. Um homem bonito. Dinheiro. Poder. Status. Ele vai colocando tudo isso. E essas coisas o ego gosta disso e cresce. Então, esse é um outro paradoxo, hein? Quanto mais sucesso a gente tem nesse mundo, mais afastado da consciência tu estás.
exceto raríssimos casos. Tem casos que aprendem realmente a controlar e dominar tudo isso. Então, o sucesso, muitas vezes, ele é muito bom para o mundo, mas para a nossa essência real, realmente atrapalha. Então, esse é um dos jeitos de o ego se manter vivo, é colocar realmente coisas boas na tua vida. E a outra forma dele se manter vivo é o oposto disso aí. É realmente te bater. Te colocar como coitadinho, te colocar com dificuldade, te colocar com depressão, te colocar com medo, com essas coisas todinhas. Porque tudo isso leva a quê? Leva você a se encolher dentro do teu casulo e não aceitar nada que venha de fora. Você quer se isolar através da depressão, através do medo, essas coisas todas. É outra forma do ego trabalhar para impedir que realmente a gente volte para a consciência. Então, o primeiro passo é esse, é observar, ver onde nós estamos e quão sério eu vou levar esse assunto em frente. Muito bem. Pressuposto, então, que todo mundo quer despertar a consciência. Certeza? Estão dispostos a pagar o preço? Eu não tenho tanta certeza assim se estamos tão dispostos a pagar esse preço, não. Que o preço ele é relativamente baixo e, ao mesmo tempo, é um preço muito alto. Porque quando a consciência realmente controla a nossa vida, nós deixamos de ser um ego. Nós passamos a ser uma coisa muito maior do que o ego. Se é algo muito maior do que ele, não que ele desapareça, mas ele passa a ser um pedacinho só dentro daquela consciência que é enorme, que é imensa, que é infinita. É como a morte para ele. Então, quem está disposto realmente a encarar esse desafio, tem que começar o exercício de manter o ego cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. E isso é um esforço consciente até um certo ponto. Depois de algum tempo, que no começo dá muito trabalho, que, como eu estou falando, essas sensações de que você é poderoso, que você é rico, que você tem dinheiro, que você é bonito, que você tem status, isso glorifica tanto o ego que a gente, mesmo tendo essas percepções, a gente gosta. E esse gostar é que realmente atrapalha. Tem dois jeitos, gente, que prende nós no mundo e não permite que a consciência se manifeste. Um é gostando do mundo. Gostar do mundo para o fato da consciência é triste. Mas tem um pior do que gostar do mundo. É ter aversão ao mundo. É tão ruim ou pior do que gostar. Então a gente tem que encarar o mundo, para quem está disposto a pagar o preço, como sendo uma coisa... vamos encarar como sendo um filme. Quando a gente vai no cinema e vê um filme lá, quando a gente vê lá, vamos assistir lá o Batman. O filme do Batman é bom. Tem o Coringa, tem aquela turma todinha. Se esse filme tivesse só o Batman e não tivesse o Coringa, não tivesse o Enigma, não tivesse esses caras do ruim, esse filme não teria graça nenhuma. Então, um filme, para ser bom, ele tem que ter a parte boa e tem que ter a parte ruim. E aí a gente gosta do filme. E graças a Deus o bem sempre triunfa, né? Na vida real não é bem assim, não. Na vida real, às vezes, o mal prevalece. Então, a gente encarando isso como um filme, você foi lá e assistiu o Batman. Então, você gostou do filme. Um outro filme que chama mais atenção, O Vento Levou, para quem é mais antigo, vai que nem eu.
Então você vê essas coisas, aquela história linda, tu chora, vê lá, que beleza. Aí quando o filme acaba, tu recupera a tua integridade e vai embora. Uma boa. Você não deixa que o filme te domine. Mas na nossa vida, que é um filme para o efeito da consciência, a nossa vida é um filme. Para o efeito da consciência, esse filme a gente assiste ele e deixa que ele nos domine. E aí a gente luta com todas as nossas forças para manter a integridade do filme. Chegaram? É isso. Isso os mestres falam, gente. Quem estudou Yogananda, Ramana, Ramakrishna, Vivekananda, Buda, o Cristo, seja quem for, seja a religião que for, eles todos falam, meu reino não é deste mundo. Por quê? Avaliem o que ele quer dizer com isso. Ele quer dizer que o reino dele é a consciência, é lá que ele vive. E ele não se deixa mais dominar pelo filme. E nós aqui, pobres trouxas que nós somos, deixamos nos dominar pelo filme. Aí a gente nasce careca, pelado, sem dente e começa a guerra para conquistar as coisas, para criar dente, para criar cabelo, para criar dinheiro, para criar barriga, seja por que for. Lutem. Tá bom? Lutem. Mas este filme, eu afirmo categoricamente, vocês sabem disso. Todos nós vamos perder. A morte é democrática. Vai perder sim, não vai ter final feliz não, é com morte. Isso é meditar na não permanência da vida, que o Jitananda falou aqui na sexta-feira. Essa meditação é muito boa. Muito boa. Ela, naqueles que são mais radicais nessa meditação, que tem lá na Índia, os hindus, sabe como é que eles fazem essa meditação? Eles pegam os neófitos e levam ele para os necrotérios. E deixa ele lá no necrotério sozinho, vendo os corpos tudo sendo despedaçado lá. Para ter um choque de realidade de que isso aqui, ó, vai ser igual esses corpos que vocês estão vendo no necrotério. Isso é uma forma muito forte no hinduísmo de meditação na não permanência das coisas. E é muito bom a gente meditar nisso. Quando a gente faz isso, a gente medita na morte todo dia. Quando a gente medita na morte todo dia, você vai aprendendo a não dar tanto valor para as coisas que o mundo traz. E ao mesmo tempo você não tem aversão por ela. Quanto mais atração você tiver, apego você tiver, mais você se você se deixa ser dominado pelo filme. Quanto mais aversão você tiver pela vida, mais você se deixa dominar também pelo filme. Entendam, isso é uma grande realidade. A nossa vida é um filme. A consciência, que é a única coisa que existe em nós de real, ela está assistindo o filme. E esse filme, para muitos de nós, é um filme de terror. Para outros, nem tanto. Então, isso aqui, esse preâmbulo da aula de hoje, nem sei porque eu falei isso aqui, mas já que apareceu, então vamos falar sobre isso. Tá?
é para a gente responder para a gente mesmo: eu quero despertar ou não? Se eu quero, a gente vai continuar esse workshop e vamos em frente. E começar a abandonar este pequeno eu que gosta, que acha que ele é o filme, que ele está dominado, que ele está lutando, achando que vai conquistar alguma coisa, sendo que tudo que ele vai conquistar é pó. Tudo volta para o pó. Ok, gente? Pois não? Eu posso viver essa consciência, viver a minha humanidade dentro dessa consciência, né? E aí eu acho que você consegue estabelecer um equilíbrio. Pois é. Basta você observar a vida de um Ramana, de um Ramakrishna, de um Yogananda, de um Buda, de um Cristo, que todos eles viveram essa consciência encarnados. E por que eles conseguiram e nós não podemos conseguir? O Cristo, antes de ser o Cristo, ele era o Jesus. Uma pessoa como qualquer um de nós. O Buda, antes de ser o Buda, ele era o Gautama. Uma pessoa, filho de um rei, uma vida boa. Vamos olhar mais recentemente, vamos falar sobre o Ramana. O Ramana, antes de se tornar o que ele se tornou, ele era um cara que gostava de exercícios físicos, de ginástica, de estudar e de brigar, e era desse jeito. Vamos pegar agora o nosso amigo, o Maharaj, Ramakrishna, o Nisargadatta Maharaj. Antes de escrever o Eu Sou Aquilo, antes dele realmente perceber e se tornar a consciência pura, ele era vendedor de charuto. É só olhar, gente. Eles conquistaram tudo isso. Aí eu pergunto, por que que eu não posso conquistar isso? Falta o quê? Vontade, seriedade e fundo. E quando a gente aprende isso intelectualmente e não vivencia o aprendizado intelectual, essa mesma consciência vai nos colocar cada vez situações mais difíceis para a gente acordar. Porque já deu para perceber que não vai ser dando mais uma boa vida para ele que ele vai aprender. Que quanto mais a boa vida é, como se diz, mais a gente glorifica o ego. Então aí vem o outro lado, vem um lado dolorido, a alternância. E é isso que nós estamos fazendo. Ok? Podemos ir em frente então? Então nós estamos falando sobre, na semana passada, sobre o eu ilusório. O eu ilusório é esse ego que se engalfinha. É aquele que luta a favor dos partidos de esquerda com todas as suas forças. Ou os partidos de direita também com todas as suas forças. Ele está dentro do filme, ele é um ativista, ele quer brigar, ele quer fazer tudo isso. Não estou dizendo que isso não é necessário, não, é necessário. Porque se o mundo não tivesse o ativismo de um lado ou do outro lado, um dominava e pronto, não tinha mais nada. Então é necessário o ativismo. É necessário até o ponto que você perceba que realmente esse ativismo não leva a nada. Enquanto tu não perceber isso, seja ativo no mundo. Aquilo que você acredite, lute por ele. Até o dia que você aprender que dar murro em ponta de faca não resolve nada. Aí é hora de você sair e começar a reavaliar a situação. Então não é obrigado a fugir do mundo. Não, gente, cada um tem um determinado momento. Tá? É como eu estou falando, Deus, para fazer esse circo funcionar, porque essa vida nossa, se olhar direitinho, é um circo. Ou é um hospício.
Ou é os dois. Ora é um circo, ora é um hospício. Essa é a vida. Então, Deus, para fazer o hospício funcionar, ou para fazer o circo funcionar, precisa de tudo. E Ele coloca tudo aqui para a gente se engalfinhar. Até acordar. Até perceber que existe um eu ilusório que nos dominou, que nós achamos que é realidade, e é Ele que manda nas nossas vidas. Tá? Então tem uma vozinha na cabeça que nunca para de falar. Tá? É como se fosse uma entidade. Quem acha aí no Espiritismo que tem encosto, sabe o que é encosto? É pensamento. Pensamento. É um pensamento solidificado. Então, quando a gente está possuído pela nossa mente, é a mesma coisa de ter um espírito maligno que está dominando a vida da gente. Tudo isso é pensamento. Tudo isso são esses eus ilusórios. Então, o encosto não existe? Existe. Tem nego que morreu, está lá, no umbral, está lá, com o pensamento, continua lá, e às vezes azucrina a gente. Porque a gente está em sintonia com eles, entra em sintonia, então eles vêm. Assim é, tudo é pensamento. Tanto que a primeira lei hermética é que tudo que existe no mundo é mental. Tudo é mental. Então, a morte do corpo físico não significa que aqueles pensamentos que regiram aquele corpo lá deixaram de existir. Estão lá. Então, nós estamos agora com pensamentos aqui, aquela vozinha na cabeça da gente, tudo isso é encosto. Nós estamos dominados e não percebemos. Não percebemos, tá? É uma entidade que se aposta das pessoas. Quanto mais ativa for uma pessoa mentalmente, mais ela está dominada por essas entidades, entre aspas. Essas entidades são todas pensamentos, formas, pensamentos. Então, a mente é tão ativa quanto das pessoas que falam em voz alta. A gente encontra, às vezes, na rua, alguém falando em voz alta, esse cara está lelé da cuca. E a gente não olha para a gente que dentro da nossa cabeça tem alguma coisa falando e nós também estamos lelé da cuca e não percebemos. Aqui vem a outra coisa que agora vem aqui. A gente só procura tratamento para alguma doença quando a gente percebe que está doente. Se você percebe que você está doente, estou com pneumonia. Aí tu vai procurar um médico. Você começa a tossir, começa, às vezes, até botar sangue pela boca, coisa e tal. Então, o que você vai fazer? Não vai fazer nada? Você começa a botar o sangue pela boca, então, através da tosse, tu vai procurar um pneumologista. Ou não? Procuramos, né? Muito bem. Para esse aspecto nosso mental, é a mesma coisa. Enquanto a gente não perceber que nós estamos doentes da cuca e não sabemos que estamos, a gente não procura ajuda. Eu já percebi assim. O pessoal da internet depois não entende. Pelo menos comigo, eu percebo que é assim. Existe um círculo, né, de pensamentos que um vai gerando o outro. Uhum. Né? E é um efeito cadeia. Uhum. E sempre vai ter um específico que é o que vai desencadear todo o processo mental. Uhum. Qual é esse um que e aí, quando você identifica esse um que desencadeia, você começa a perceber que dá para você mudar, porque é tudo um processo que desencadeia por conta de um pensamento. Uhum. E aí, quando você muda essa forma de pensar naturalmente, quando você altera essa cadeia de pensamento. É isso. E vou te dizer qual que é esse pensamento que desencadeia todos os outros. Eu e meu. Esse é o pensamento-chave que desencadeia todos os outros.
Eu, meu corpo, minha emoção, meus pensamentos, minha mulher, meu marido, meu dinheiro, meu. Pode observar que é sempre esse pensamento que vem primeiro e ele arrasta um monte de outros junto com ele. Pois é. Então não adianta você acabar com todos os outros que vêm junto, foque naquele primeiro pensamento que origina todos os outros, que é o eu e o meu. Ele é o objetivo. Falamos a semana passada que eu é uma palavra maldita e ao mesmo tempo é a redenção. Enquanto eu sou esse ser degladiando aqui, ele é maldito. Quando esse eu passa a ser a consciência, é a redenção. Você vê aqui, quando a gente consegue observar o eu em ação, o meu em ação, já é um belo de um passo. O próximo é encarar ele e dar uns tapas nele. Com vontade. Com vontade. Brincadeira. Se você der uns tapas nele, tu vai perder. Quanto mais você brigar com ele, mais ele vai te dominar. Estou ferrado? O que eu faço então? Simples. Não dê atenção a ele. Não dê atenção. Mate ele de fome. Aquele ditado, tem um cachorro branco e um cachorro preto dentro de mim. Qual dos dois sobrevive? Aquele que você alimentar. O cachorro branco é a consciência. O cachorro preto é esse eu safado. Se você alimenta ele, deixa ele solto, se você brigar com ele, ele tem dentes muito fortes. Ele te vence. Então não briga, não. Mas se você não der atenção a ele, de pouquinho em pouquinho, ele vai morrer de fome. Pois não, Paulo? Aquele negócio, né? Que se a pessoa, por exemplo, fica dando comida com aquele cachorro, todo dia ele vai vir. Se você deixar de dar, não vem mais. Bom, eu queria dizer assim, no mundo astral, eu não sei se eu estou certo ou não, diz que quando a gente morre, a gente cai no nosso mundo, o universo, quer dizer, tudo aquilo que a gente acolheu aqui, como diz, o mundo de ilusão. Aí a pessoa diz assim, se eu morrer, eu vou encontrar com meu pai, minha mãe, que já se foi, ou o amigo, ente querido. Bom, na verdade, ele é muito polêmico dizer isso, né? Porque você jamais não vai encontrar com sua mãe. Às vezes você encontra, mas é ilusão. Mas, Paulo, não é o objetivo desse curso, é curso de teosofia. Nós estamos querendo falar sobre o despertar da consciência. Então, sobre esse aspecto de vida após a morte, no nosso curso de teosofia, tem diversas aulas gravadas lá que você pode ver mais uma vez. Na realidade, o que ocorre é o seguinte, morte não existe. Morte são pensamentos condensados. Os pensamentos condensados geram um corpo e a gente tem essa vida aqui. A morte, esses pensamentos voltam a ser pensamentos não condensados, mas eles continuam no plano astral, continuam no plano mental da mesma forma. Ou seja, o pai, a mãe, o pensamento do teu pai, o pensamento da tua mãe, se é que eles já faleceram, estão presentes ainda tanto quanto quando eles estavam vivos nesses planos. É claro. Então existem. Então mexer com o plano astral, mexer com o plano mental, é a mesma coisa de mexer com o plano físico. Eu digo aqui sempre, gente, eu vou falar de novo para você, Paulo. Quanto mais a gente mexe na merda, mais ela fede. Então não mexe. Então esquece. E esquece, relaxa, pensa em você como consciência. Mas tudo bem, não é, gente. Se a gente já teve 300, 400 vidas, você já teve 300, 400 pais.
Tá? Então, na realidade, aquilo foi uma experiência dentro de um filme. Aquela tua mãe, aquele teu pai foram personagens de um filme. Assim como o Paulo hoje é o personagem de um filme, o Osmir é o personagem de um filme, a Ana é o personagem de um filme. Esse filme, um dia, ele vai acabar. Então, não tem importância. Quanto mais a gente se liga nessas coisas, quanto mais a gente quer dominar essas coisas, mais a gente está dentro do filme sendo dominado por ele. O que a gente está querendo dizer aqui? Não vale a pena mexer com esses filmes mais, principalmente filme passado. Se é um filme que está acontecendo hoje, esse filme que está acontecendo hoje tem alguma coisa nele que pode te despertar. Mas se é coisa que já aconteceu no passado e ainda estão presentes lá no astral, lá no mental, deixa isso embora, isso aí já foi. É um filme do Batman, é um filme do Super-Homem, é um filme que passou e a gente assistiu e continua deixando que esse filme venha e interfira na vida da gente. É por aí. Então, gente, não é esse o lado. O lado não é lutar, não é voltar para o passado. Na realidade, é viver no presente, no eterno presente, viver esse momento que nós estamos vivendo agora. É nesse momento agora que nós temos a possibilidade de acordar. Tu não vai acordar no passado, não acordou. E tu não vai acordar no futuro também. Se tu acha que você vai acordar no futuro, você está perdido, não vai. Por que você não vai acordar no futuro, Paulo? Porque não é que não existe. Porque no momento que aquele futuro de você acordar acontecer, ele deixa de ser futuro e passa a ser um agora. É agora. Então, o único momento que a gente pode fazer alguma coisa é no agora. Se você não fez no passado, esqueça. Esqueça, não tem mais jeito. Se você está planejando fazer no futuro, então isso aí é o ego que está trabalhando. A resposta que eu dei para você, Paulo, é esqueça, volte para o agora. Eu te falei isso diversas vezes e você volta sempre no mesmo tema. Não liga para isso. Esqueça todo o teu passado, esqueça todo o teu futuro e prenda a tua atenção no agora. É nesse único instante que nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, o que meu pai foi, o que minha mãe foi, o que minha mulher foi, o que meus filhos são, o que eles vão ser, tudo isso são personagens dentro de um filme. E os personagens dentro de um filme que Deus coloca é com um objetivo único, é te gerar a oportunidade de você acordar. Só para isso. Uma vez acordou, uma vez acabou aquele relacionamento de pai e filho, mãe e filho, esse relacionamento, a bem da verdade, a nível da consciência, ele nunca existiu. Ele existiu dentro do filme, como ator. Bom, pois é, então eu vou te falar de novo. Para de fazer, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale, não mexa no passado, deixa o passado para lá. Usar o passado como experiência para evitar um erro agora no presente, esse é um bom uso do passado. Usar o passado para não cometer o mesmo erro novamente agora. Isso é um uso correto do passado. Fora desse uso, passado não serve para nada. Só encrenca. Joga fora. O ser, a consciência, ela está presente no agora. Vamos continuar para o nosso curso aqui. Se você quiser aprender um pouco mais sobre corpo astral, corpo mental, essas coisas, entra no nosso curso de teosofia, que tem bastante material lá que você pode ver e tu vai aprender mais um pouquinho, mas você já sabe tudo isso. Se você já sabe tudo isso, como eu estou dizendo, não é dando bronca, Paulo, mas é nesse sentido. Volte para o agora. Então, pois é, você fala uma coisa, mas está fazendo outra. Essa é a diferença. A gente fala uma coisa e faz outra. Mas tudo bem. É esse o aspecto. A gente precisa acordar para isso. Então, eu, Osmir, sou um
um ator, num filme, que nesse momento do filme está dando uma palestra na Loja Teosófica Liberdade. É isso. O Osmir não é isso. O Osmir é a consciência que está observando as burradas ou os acertos que o Osmir está fazendo. E a consciência, quando ela não se deixa interferir mais pelo filme, ela deixa para lá. A gente deixa de ser ativista, deixa de ser brigador, vê que não tem tanta importância assim. Então isso é o que está faltando para nós, essa consciência de querer realmente, de acordar, sair do sonho. Todos nós estamos num sonho. É isso que os mestres ensinam. Meu reino não é deste mundo. E eu estou dentro de um sonho e estou lutando com todas as minhas forças dentro desse sonho. Volto a dizer, gente, o ativismo é necessário. Deus utiliza o ativismo das pessoas para fazer o filme ser muito bom. Utiliza. Mas o ator, quando resolve não mais ser ator, Deus olha para ele e fala, cara, você aprendeu, tu pode voltar para casa que você não precisa participar de filme mais. Isso é o despertar da consciência. Se vocês estão satisfeitos dentro do filme, entendendo que houve outros filmes e que vão vir outros filmes mais para frente, se estão satisfeitos, então realmente continuem. Não é errado, absolutamente não é errado. O diretor desse filme universal, desse drama universal, dessa lila, que é o nome que o hinduísmo usa para isso, o diretor de tudo isso aqui é Deus, é o Deus da natureza. Ele sabe o que faz. Ele está fazendo esses filmes para outras consciências que não são Deus. Nós somos uma consciência independente desse Deus da natureza. Tá? O Deus da natureza, tudo o que ele faz é para você acordar. Gente, a gente acorda mais rapidinho quando a gente tem pesadelo. Não é verdade? Quando a gente tem pesadelo, a gente não acorda gritando. Não acorda mais rápido? Olha para você ver se não é verdade. Quando o sonho está muito bonzinho lá, coisa e tal, tu está namorando, coisa e tal, que beleza. Tu quer que o sonho continue e tu não acorda. Mas quando vem um pesadelo, tu grita e tu acorda. Isso são exemplos que os mestres dão para a gente acordar, para a gente perceber de que nós estamos num sonho e não queremos acordar. Vamos em frente. Tá? Então, podemos distanciar as mentes para uma perspectiva mais profunda. Tá? A vida não é séria. Vida, gente, não é séria. A gente leva ela a sério. Mas a vida não é para ser levada a sério. Pelo menos para quem entendeu o que é a vida. Quem não entendeu, leva a sério, é ativista, continua aí, tudo bem. O Deus da natureza vai utilizar todos os ativistas da melhor forma possível e eles são bem-vindos. Mas para quem quer acordar, um pesadelozinho faz bem. Tá? Então, para vender coisas supérfluas, tem que convencer as pessoas que essas coisas supérfluas vai trazer alguma coisa. Tá? E elas se veem e são vistas pelos outros. Então, é uma roupa nova, é um perfume diferente, é um carro não sei o quê. É tantas coisas supérfluas que a gente precisa de um carro. Precisa, tudo bem, a gente precisa se locomover. Mas você não precisa, como se diz, ficar se exibindo por causa disso. Então, isso é o pequeno eu que está em ação. Tá? Anúncios fazem isso. Tá? A gente não está adquirindo um produto, e sim um meio de realçar a identidade. Então, nos nossos sonhos que nós estamos vivendo, a grande maioria das pessoas está querendo realçar os sonhos. É isso que está acontecendo. Nossa, gente, a coisa melhor que existe é a gente estar no pedestal, ser admirado pelos outros. Tá? Então, tentar encontrar si próprio por meio das coisas não funciona, porque essa satisfação do ego com essas coisas tem vida curta. É só olhar, gente. Você adquire um carro novo, beleza.
Depois de um mês está com esse carro novo, você já está querendo outro. Ah, não, eu quero uma coisa melhor. A satisfação que as coisas que o mundo dá, elas são temporárias e vencem rapidinho. Rapidinho. A gente não vai encontrar nunca felicidade no mundo. Vai encontrar momentos felizes, carro novo, uma mulher bonita, aí, como a gente está falando aqui, coisa e tal, um relacionamento bom, um filho, um neto. E vai por aí fora. A gente vai ver tudo isso aí e vai encontrar e vai dar satisfação. Vai dar. Mas esse mesmo ser que a gente gosta, um filho, um neto, ele vai nos trazer momentos felizes e vai trazer para nós momentos de dificuldade. Assim é a vida. Aqui é dualidade. Esse mundo é o mundo da dualidade. Onde tem uma flor, tem um espinho do lado dela. Tem. É só olhar, gente. Tudo que a gente tem apego, se apega àquilo, o espinho vai aparecer. Aparece. Tenho certeza. Por mais que ele demore, ele aparece. Então, não podemos reverenciar as coisas verdadeiramente, que a gente usa as coisas como meios para ressaltar o eu. E a gente não só usa as coisas, como a gente usa as outras pessoas para se ressaltar também. É isso que o ego faz. É assim que ele se sente vivo. Esse é o eu safado. Pequeno eu, que usurpou o lugar da consciência. Então, se vê a vida de um Ramana, de um Ramakrishna, de um Buda, dessa turma todinha, esse pequeno eu praticamente não existe mais. Pega uma criancinha, gente. Uma criancinha que eu estou falando bem pequenininha mesmo. Uma criancinha bem pequenininha praticamente não tem ego nenhum. Mas o que vai acontecer? Começa a criar, espelha no papai, espelha na mamãe, no vovô, na vovó, e daqui a pouco aquela criancinha tem um ego enorme também. Vai criando, vai criando. Então, se a educação mostrasse isso para todas as pessoas, como, por exemplo, a escola Montessori faz isso, como o Bert Roden, nas escolas dele, também ensina isso desde criancinha, as crianças crescem com um ego pequeno, não crescem com um ego muito grande. Mas, infelizmente, a sociedade educa para a guerra, não educa para a paz. Educa para a competição e não para a cooperação. Então, a identidade com as coisas cria apego, obsessão, sociedade de consumo. Busca por mais é uma doença. Mais. A gente quer mais. E isso aqui não escapa a ninguém, tá, gente? Todo mundo quer mais. Eu preciso de mais, não tenho o suficiente. É só olhar esses políticos que a gente vive aí, já tem um puta de um salário lá e rouba a gente pra caramba ainda. Mais. Tem 200 milhões lá na Suíça, mais. Assim é. Eu sou inocente, eu nunca fiz isso. Tu não fez porque tu não foi político. Se fosse, não sei se eu não teria feito também não, viu? Tudo é questão de oportunidade. Tudo. Claro que existem políticos honestos, não vamos também generalizar de todas as formas. Mas a oportunidade faz o ladrão. Essa é a verdade. Ilusão da propriedade. Quando a morte chega, o conceito de propriedade não tem mais sentido. Aqui todo mundo é jovem ainda, ninguém está pensando na morte ainda, né? Todo mundo muito jovem. Não é assim, Wagner? Ninguém pensa na morte, então propriedade é bem-vinda. Mas quando a gente tiver com nossos 95 anos, se a gente chegar lá e olhar para o conceito de propriedade, eu quero mais $1 milhão, perde totalmente o sentido. A gente vai ver isso aí. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus, disse Jesus. O que é isso aqui, humilde de espírito? Não ter ego, nenhuma bagagem interior, nenhuma identificação. Então, enquanto eu achar que eu sou Osmir, eu sou essa pequena consciência. Quando eu me ligar que eu sou uma coisa maior do que esse pequeno Osmir, eu estou me livrando dele. Mas coitadinho dele. Coitadinho coisa nenhuma. Eu vou ser uma coisa muito melhor do que eu sou e eu vou ficar com um coitadinho dele? Para com isso.
Para com isso. Ah, minha família. Ah, tua família só vai ganhar se você se tornar uma consciência. Você vai ensinar a eles a realidade, vai ensinar a verdade. E não ficar ensinando realmente essas coisas que ensinaram a gente ao longo do tempo aí. Então a gente vai vendo isso aí, gente. É o que muda, o que vale realmente a gente conquistar nesse mundo é a percepção da consciência. E Jesus falava, primeiro conquistem o reino dos céus. Tudo o demais te será dado por acréscimo. Então você não precisa conquistar nada no mundo. Se você conquistar a consciência, tudo mais que você quer virá automaticamente por acréscimo. Não precisa. Vamos olhar, gente. Vocês conhecem alguém aqui que é pura consciência? Não, né? Ninguém conhece, né? Só eu que conheço, né? Vocês não conhecem mesmo? Nada aqui que é pura consciência? Vocês nunca viram uma árvore, gente? Que é isso? Nunca viram um animal? Eles são pura consciência. Pura consciência, não tem ego. E vocês já viram alguma jabuticabeira procurar um psicanalista ou um psicólogo para tratamento que ela queria dar goiaba? Não, por quê? Porque ela é pura consciência. Essa encrenca de ter ego, isso é coisa do ser humano. É encrenca e ao mesmo tempo é solução. Eu estou pegando muito forte no sentido de lado negativo. Mas claro que tem um objetivo por trás de tudo isso. É só a gente olhar mais uma vez os seres que transcenderam o reino humano. Buda, Cristo, essa turma todinha aí. Eles tinham um corpo, tinham um ego sob controle e utilizavam esse ego para ensinar a grande maioria que não entendeu das coisas ainda, eles utilizavam o ego. Então uma coisa é eu utilizar o ego e outra coisa é o ego me utilizar. Então, tem um sentido para todos nós de dominarmos esse ego, nos tornarmos consciência, mas nós ainda mantemos um veículo mental, um veículo físico, que nos permite fazer um trabalho para o mundo, para os demais que não acordaram, comecem a pensar nessas coisas. Então tem uma razão de ser, não é só ruim. Blavatsky falava claramente, se a mente é teu chefe, é péssimo. Se você é o chefe da tua mente, é excelente. Então é aí que a gente tem que entender esse processo. Essa é a luta. Essa é a batalha de Kurukshetra. A batalha de Kurukshetra é a batalha do Bhagavad Gita, quando Krishna orientava o Arjuna na guerra lá. É a guerra da consciência contra a matéria. E essa guerra nós todos estamos travando todo dia. Estamos travando e não percebemos que nós estamos travando essa guerra. É a guerra realmente da consciência para recuperar aquilo que por direito é dela e foi usurpado por esse safado desse ego minúsculo aí. É o que nós estamos fazendo. Então, desistir dos bens não leva ao ego, assegurar a sobrevivência contra mais forma de sutil. Então, a pessoa fala, não, eu vou doar meu dinheiro todinho para realmente me tornar um ser realizado. Aí ele dá tudo para os filhos dele cuidar dele. Deu nada. Vamos olhar direitinho aí, gente. Esse aspecto, aquela brincadeira, tem um milionário aí que falou que ele fez um testamento para deixar os bens dele para quando ele reencarnar, ele ter os bens de volta. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Então, não é. Na realidade, o desapego não é isso aí. Eu tenho uma figurinha que eu vou mostrar agora. Há indivíduos que abrem mão das posses, mas têm um ego enorme, enorme. Abriu mão das posses, mas continua tendo um ego enorme. E tem aqueles que nem têm nada e acham que são os maiorais. Ego maior do que o do Bill Gates, que tem
100 bilhões de dólares lá, sei lá, que já passou de 100 bilhões, eu acho já. Tá? Então, você quer saber como se livrar do apego às coisas? Impossível largar. Não tem como. Tá? Esse vínculo desaparece quando você para de tentar buscar as coisas. Então, esse apego nosso pelas coisas só vai sumir quando a gente parar de procurar. Enquanto a gente não parar de procurar, esse apego ainda existe. Então, você não percebe que está identificado com alguma coisa até perdê-la ou sentir a ameaça de perda. Quer ver como é que a gente está apegado pela vida? É só dar uma doença para você incurável. Dá-lhe uma doença bem incurável, daquelas bem cabeluda mesmo. Nossa, aí o cara desespera, vai procurar tudo. Quer ver um outro exemplo? Um cara que não acredita em Deus, só nas posses, entra no avião e o avião começa a cair. O cara vai rezar naquela hora, sendo o maior materialista, ele vai rezar. Então é assim que as coisas acontecem. Então, como eu estou falando, às vezes vem pancada dolorida mesmo para isso aí, você sentir a ameaça de perda. Então, quando você tem uma ameaça de uma doença ou de um ente teu querido também, aí você vai realmente se movimentar o máximo que você puder para fazer alguma coisa. Ameaça de perda. Tá? Então, se você estiver consciente que está identificado com alguma coisa, se você perceber que você está identificado, já é um bom passo. Já começa a ver, começa a transformação da consciência. Tá? Como se livrar dos apegos? Isso que eu já falei, é impossível. E essa frase aqui que eu queria mostrar. Ó. Desapegar não significa que você não deva possuir nada, mas sim que nada possua você. Então, se você tem um monte de coisas, mas essas coisas não te possuem, você é desapegado. Agora, tem aquele que não tem nada, quer conquistar tudo, é mais apegado que o que tem muito. Então, essa é a percepção do desapego. É a percepção de que isso é um filme, de que nada é meu, tudo é emprestado, tudo é temporário, tudo que eu tenho vai acabar. Tudo, absolutamente tudo, até o meu corpo não é meu. Esse corpo é emprestado. Esse corpo, para funcionar, mesmo quando ele está dominado pelo pequeno ego, quem domina esse corpo não é o corpo, quem domina o corpo são os pensamentos. É o pensamento que domina tudo. Abaixo dos pensamentos, o segundo que domina tudo são as emoções. E o último que domina é o corpo. Chega uma hora que o corpo chega e fala, agora é minha vez, quem manda aqui sou eu. Basta dar uma dor de barriga aqui para você ver como é que você vai obedecer o corpo. Vai obedecer. Doído, mas vai. Mas na realidade é nessa forma. Quem manda é o corpo, mais do que o corpo são as emoções, mais do que emoções são os pensamentos. Então é o pensamento que manda em tudo. Tá? Então quando tem essa percepção de que realmente é isso, então a gente começa a observar que nada é meu, esse corpo não é meu, essas coisas não são minhas, elas são temporariamente me emprestadas. Este meu corpo não é meu, ele foi emprestado. Esse corpo foi criado a partir de um óvulo e um espermatozoide, não existia. Cruzou os dois, começa o processo de formar um corpo. E a gente troca o nosso corpo, a cada 7 anos troca todas as células do corpo. Só os neurônios que demoram um pouco mais. Então, quando a gente começa a perceber que até o corpo nosso nós estamos trocando constantemente, você vai ver que realmente nada é teu. E quando a gente vai ficando mais velho, então a morte vai chegando mais perto, aí tu vai percebendo cada vez mais de que até essa coisa que é o nosso corpo, tu vai ter que devolver. Pode observar que a Mãe Terra, através da força da gravidade, ela nos puxa para baixo, está sempre puxando. É a Terra cobrando aquilo que ela te emprestou para você utilizar através da tua mente. Ela está cobrando a todo instante. E a Terra, depois de um certo tempo, ela ganha. Ela pega tudo de volta.
Aí, aquele princípio teu, que é o princípio da mente, ele fica vagando, então, no mundo da mente ou no mundo astral, como você falou, esperando uma oportunidade de conseguir um outro corpo para continuar as experiências dele. É isso que acontece. Então, o princípio mental, esse não morre, ele continua existindo aí, esperando uma nova oportunidade. Perceberam, gente? Então, esse princípio mental é um pedacinho da mente universal que nos dominou, que está procurando a todo instante um novo corpo para se manifestar. Isso é ensinado na teosofia, que tem alguns que estão tão apegados com a vida que não tem mais corpo para se manifestar. Eles vão para os centros espíritas para encontrar o médium lá, coisa e tal, e se apossar, obsediar aqueles caras que estão lá, para eles sentir um pouco dessa vida material, mais uma vez, para sentir aquele cheiro daquela cachaçinha que tanto ele gostava lá. É isso que acontece. Tá? Nos casos piores, que ele não consegue mais, que nos centros espíritas também tem proteção. Tá? Chega uma determinada fase que esses processos mentais estão rodando por aí, e não consegue nem mais um centro espírita para chegar num desavisado lá, e eles vão obsediar, inclusive, animal. Tudo isso é ensinamento. Você vê que nada é teu, cara. Nada. Mas depois que você perceber tudo isso, que, para efeito daquilo que nós somos, a realidade é o processo mental, você vai perceber que a própria mente também vai acabar. E quando você perceber que a mente vai acabar, você vai mergulhar na consciência, que é o objetivo desse nosso corpo, desse nosso workshop aqui, despertar essa consciência. Aí vem querer, a necessidade cada vez mais. Tá? O ego se identifica com possuir, e eu não tenho o suficiente. Ele é desse jeito, ele é ego, vem de quê? Vem da palavra egoísta. Quer mais? Tá? Permanece a necessidade de mais, desejo, quer manter o ego vivo, tá? Desconforto, desassossego, tédio, insatisfação, tudo isso é desejo insatisfeito. É só ver, gente, pega uma criancinha e toma o brinquedo dela, ela vai berrar, tomou o meu brinquedo, é o meu. Tirou o que é meu, eu esguelo. E nós somos crianças. Toma a namorada do outro para você ver como é que vai ser a encrenca que você vai enfrentar. A namorada é vista como um brinquedinho do outro nessa comparação aqui. Pode ser o namorado também, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, tá? Então, tira o brinquedinho do outro para você ver. Tem gente que se diz espiritualista. Quando você dá uma cutucada nele nesse sentido, ele vê que ele é espiritualista só no intelecto. Na hora da cobrança mesmo, é nada. É nada, tá? Então, todos os seres humanos, né, podem ser atendidos se não tivesse ganância. Isso é provado. Gente, nós estamos numa fase do mundo que é tremendamente difícil. Tá? Nós estamos hoje com 7 bilhões de pessoas. Daqui mais 50 ou 60 anos, nós vamos ser 15 bilhões de pessoas. Se com 7 bilhões de pessoas nós temos dificuldade de alimentar, imagina esse planeta dar conta de alimentar 15 bilhões de pessoas. Se não fizer nada. Não fizer nada. Não tem como. Porque o egoísmo é grande demais. Se todo mundo tivesse o padrão de vida de um americano de classe média ou alta, esse mundo já tinha aberto o bico há muito tempo. Por quê? Porque não sabe dividir. Quer mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Tem jeito de sobreviver com 15 bilhões de pessoas? Está provado que tem. Basta todo mundo virar vegetariano. A mesma área que produz 1 tonelada de carne, produz 50 toneladas de vegetais, se precisar. Então dá para alimentar, mas tem que mudar os hábitos de todo mundo. Mas todo mundo quer cooperar com um mundo melhor, desde que não mexa com o meu pedacinho. Não, vocês têm que cooperar. Eu estou no meu direito. Tenho o meu direito. Todo mundo tem direito, mas ninguém tem dever.
E é assim que a gente tem que avaliar todos esses lados aí. Identificação com o corpo, identificação com o próprio corpo é identificação com ele, né? Básica de identificação. Tá? O sentido de ser homem ou mulher adquire um papel de percepção. Eu sou homem, eu sou mulher. Você não é homem, você não é mulher. Você está tendo uma experiência em sonho masculina ou você está tendo uma experiência feminina em sonho. O próprio princípio que é chamado alma, nem estou falando de consciência, o nosso princípio mental, que é a alma, tá? Ele é andrógeno, não é nem masculino nem feminino. O princípio nosso mental é andrógeno. Então, essa mente que, como você falou, morre e está vagando lá no astral esperando uma outra oportunidade, a primeira oportunidade que aparecer, ele aparece lá. Aí ele era homem e apareceu como mulher agora. Aí ele vai olhar assim, opa, não gostei dessa brincadeira não. Ou pode ser o contrário também, tá, gente? Mas é isso, tudo é andrógeno. Então, quando a gente se identifica com uma pessoa, se eu me identifico como um pai, como uma mãe, como uma mulher, como um homem, o que está acontecendo? Eu estou dominado pelo filme. Eu não estou mais assistindo o filme. Quando você assiste um filme no cinema, você assiste o ator masculino, o ator feminino, o herói ou a heroína, e não se identifica com eles e se diverte com o filme. Mas, na nossa vida, você se identifica com o personagem, acha que você é o personagem, e nessa achar que é o personagem, começa a luta. Vamos acordar. Para isso, despertar da consciência. A imagem mental, o meu corpo, é uma distorção da realidade. Tá? Uma mulher jovem, mesmo magra, pode ser considerada gorda. Às vezes é até anorexia. É só ver essas mocinhas aí que estão trabalhando que nem a Gisele Bündchen, lá como... Às vezes pesa absurdamente magras e acha que está gorda. Exigência da sociedade. Exigência. Ah, não, bonita é quem pesa 30 quilos com 1,80 m. Ah, vai nessa, vai. Tem. Às vezes tem 1,80 m, 30 eu estou exagerando, mas 40 tem, não tem? É? Né? Então, quem está identificado com boa aparência, força física, habilidade, tudo isso aí vai acabar. É bonito? Um cara, um Brad Pitt ou uma Angelina Jolie na melhor época deles, acho que já estão meio passados também, né? Mas eram muito bonitos, mas a gente vê que está passando também. Tudo passa. Então, você tirar a gratificação com a beleza, tu vai sofrer. Vai ficar um velho enrolado. Então, deixar de fazer identificação não quer dizer que você negligenciando. O corpo tem que ser bem tratado. Afinal, esse corpo vai ser utilizado pela consciência para realmente os fins que ele foi designado. Então, a gente tem que cuidar dele. Então, se o corpo é forte, bonito, vigoroso, aproveita essas qualidades enquanto dura, tá? Se não vincular o corpo a quem somos. Então, aproveitem. Tá? Tem dinheiro, está numa fase boa da vida, aproveitem. Mas tenha as coisas, não deixe que as coisas tenham vocês. Tá? Então, dessa forma, quando a beleza sumir, isso não vai ser nenhum problema na identidade. Eu estou sofrendo pra caramba, né? Porque eu era muito mais bonito, agora não estou tão mais bonito assim, então a gente começa a ver que está ainda a coisa. Brincadeira, gente, mas as pessoas sofrem. E, normalmente, quem sofre muito com isso são as pessoas mais bonitas mesmo. Tá? Claro que tem algumas pessoas bonitas que já perceberam e têm uma velhice bastante saudável, mas a grande maioria sofre. Sofre muito. Tá? A gente tem que sentir o nosso corpo interior, fechando os olhos, descobrir que tem vida dentro das nossas mãos. Não pergunte para a mente, que a mente não vai falar. Tá? A gente tem que começar a perceber que tem vida dentro da gente. Eu já falei aqui em outros cursos. Experimentem fazer isso aqui agora, gente. Olha lá aqui, ó. Põe as mãos perto uma da outra. Afaste e aproxima. Afasta
e aproximam uma mão da outra. Vamos tentando. Parem, diminuam os pensamentos. Só foco total nas suas mãos. Você tranquilizar um pouquinho teus pensamentos, tu vai conseguir começar a sentir uma espécie de calor entre as duas mãos. Uma certa energia. Se você afastar, é como se fosse uma sanfona. Você está afastando e aproximando. Afastando e aproximando. Agora pega isso aqui e faça uma bola com essa energia. Começa a trabalhar como se fosse criar uma bola de beisebol. Aqui. Com o tempo a gente vai sentindo, vai vendo isso. Essa energia é chamada de prana. E é essa energia que está dentro do nosso corpo. É essa energia que ele está falando para a gente sentir, esse corpo interior. Então tem vida dentro do nosso corpo. Façam esse exercício diversas vezes por dia, que gradativamente vocês vão sentir isso mais. Então tem coisas que os nossos olhos não veem, que são muito fortes, são muito presentes em nossa vida. Então esse sentir o corpo interior, isso é um exercício que o Eckhart Tolle fala muito, principalmente no Poder do Agora, é um exercício para você entender que este corpo, ele não é teu, mas tem uma energia por trás do corpo, que é o prana, e essa energia é a energia vital, é ela que gera tudo. Pois não, vou. Essa prática do Mon, Sim. muita gente não desconhece, Uhum. sabe? Eu já fui membro da Mahikari há 32 anos, sempre eu praticava. E ele tem um poder fantástico, é nosso poder, quer dizer, é de Deus, está dentro da gente, e a gente nem sabe que tem esse poder, pode curar até câncer, derrete tudo. Isso é o princípio do Reiki, é o princípio do Jorei, é o princípio da cura quântica, tudo isso aí. É muito, muito, muito antigo. E a gente não percebe, a gente está tão ligado nesse pequeno eu, nesse pequeno ego, e não faz esse trabalho. Então a gente tem que fazer, tem que sentir a energia dentro da gente. E depois você vai perceber com o tempo que nem essa energia é você. Você é o que manipula essa energia. Você é a consciência que leva a tudo isso. Então, é o trabalho que a gente está sempre fazendo. Então, concentre nas mãos alguns instantes, a sensação de energia vai ficando intensa. Não sei se depois vocês respondam para vocês se deu para perceber isso. Se não, insistam em fazer isso todos os dias. Quer ver um outro jeito de perceber a existência dessa energia? É quando a gente vai para a praia. Entra debaixo do guarda-sol e fica olhando para a claridade. Não diretamente para o sol, que pode até cegar. Para a claridade. Relaxa e você vai perceber. Você vai ver pequenas fagulhas acontecendo. Isso também é o prana. Isso existe. Isso é comprovado, cientificamente comprovado. Tá? Os russos inventaram a fotografia Kirlian. E essa fotografia Kirlian mostra que todos os corpos vivos, animados ou não animados, têm essa energia por volta deles. Então esse é o começo do trabalho, a gente perceber que a gente é muito mais do que esse corpo. Tá? Então a gente vai fazendo, adquira o hábito de sentir o corpo interior sempre que possível. Uma outra hora boa é quando você está tomando banho também. Sente a água cair em você, e como se a água não atingisse você. Ela atinge quase todinho e desvia e cai em volta de você. Essa percepção você consegue, inclusive, às vezes, aumentar um pouquinho a distância dessa energia que está envolvendo você. Então, são práticas. As pessoas
veem fazer esse tipo de coisa, a gente fala aqui, não é eu que falo, não. Quem fala isso aí são os mestres, tá? E não fazem as práticas, não exercitam, não procuram tentar comprovar a existência dessas coisas. Quando a gente começa realmente a buscar a comprovação disso, principalmente da consciência, tá? Quando a gente acredita que tem alguma coisa maior do que a nossa mente, e você faz uma meditação muito profunda, afastando os pensamentos, gente, coisas novas, fantásticas, vão aparecendo para a gente assim de uma forma que não dá para explicar, é só experimentando. Para isso, o pequeno eu tem que ser diminuído. Esse pequeno eu, que é composto de pensamentos e emoções, ele tem que ser afastado para a consciência aparecer na nossa vida. É difícil, a razão é simples. O pensamento, ele aparece para a gente no cérebro, não é assim? Sem o cérebro a gente não percebe pensamento. Essa coisa chamada consciência, para a gente perceber, ela vai ter que aparecer no cérebro também. Senão a gente não tem como perceber enquanto aqui no mundo físico. Então, para a consciência, que é uma coisa muito sutil, é uma coisa que não grita. Consciência é uma coisa que ela sussurra na nossa mente, no nosso cérebro. E o pensamento não, o pensamento grita. Ele grita com força. Então, o grito do pensamento não nos permite ouvir o sussurro da consciência. Por isso que é necessário afastar os pensamentos para a consciência realmente se manifestar. É o único exercício que tem que ser feito. Diminuir cada vez mais a quantidade de pensamento. Quando a gente entra em contato com o corpo interior, a gente não se identifica mais nem com o corpo, nem com a mente. Esse corpo interior, que é chamado de prana, ele é uma energia divina, é uma energia pura. A mente não, a mente ela está mesclada com coisas boas e coisas ruins. Tá? Então a consciência do corpo interior, tá? Ela não só no momento presente, tá? Como é uma passagem para fora da prisão que é o ego. Então a gente vai realmente saindo da prisão que estamos aprisionados no nosso corpo. Você me perguntou aqui do símbolo. Esse é o símbolo aqui, ó. Nós somos essa cruz aqui, ó, dentro de uma alma e de matéria, e nós estamos crucificados aqui dentro. E essa crucificação, ou esse cárcere, quem tem a chave do cárcere, que é aqui em cima, ó, a saída para o OM, quem tem realmente a chave desse cárcere, somos nós. A gente tem que querer. Tem que querer. Tem que peitar a mente e realmente abrir para a consciência. Tá? O ego é a identificação com a forma. Formas são objetos materiais. Tá? Mais essenciais que as formas externas são as formas pensamentos que surgem. Corpo é matéria. Pensamento cria formas no mundo do pensamento. Tem uma energia no corpo do pensamento criadora. Deus manipula a matéria mental para manifestar os mundos físicos. É através da manifestação, da manipulação da matéria mental que se cria formas de pensamento, que se cria formas emoção e que se cria o corpo físico. Então, o nosso corpo parece ser físico, mas ele não deixa de ser pensamento. Essa força é chamada de Kriya Shakti. Então, os seres, os mestres de sabedoria, um Buda, um Cristo, eles têm o poder já de manipular essa energia.
Então, esses mestres, quando eles querem se manifestar no mundo físico, eles manipulam a matéria mental e criam uma forma astral ou uma forma física de manifestação. Esse foi o princípio que a Blavatsky criou a doutrina secreta, quando os mestres se materializavam e passavam todos os ensinamentos da doutrina secreta para Blavatsky. Gente, isso é fato. Isso é científico, não é mais espiritual. Hoje tem videogames que são controlados só pelo poder do pensamento, sem nenhum fio entre o aparelho e o carrinho, por exemplo. Manipula um carrinho só com a força da mente. Isso é fato, isso é exercício hoje. Os russos e os americanos estão tentando dominar isso de todas as formas, que isso é a arma final. A arma final, manipular o pensamento para criar aquilo que eles quiserem. Então isso existe, tá? É fato. E para provar que isso é um fato também, quem nunca foi, vá a um centro espírita que manipula aquilo que é chamado de ectoplasma. Tem centros espíritas que os médios manipulam o ectoplasma e solidifica na frente das pessoas flores, uma mão, parte de um rosto. Eles manifestam. Então isso é fato. É fato que realmente nós somos esse negócio. Só que nós ainda não sabemos lidar com tudo isso. Com o despertar da consciência, nós vamos aprender a manipular tudo isso em segurança. Como eu estou dizendo, os russos e os americanos querem dominar esse poder. Se dominarem esse poder, vão usar para fim bélico. Por isso que é difícil. Mas os grandes mestres, Cristo, Buda, eles sabem manipular, sabem fazer tudo isso. Mas não tem risco nenhum mais de usar isso para coisas ruins. Eles só utilizam isso para coisas boas. Então é através do despertar da consciência que nós vamos aprender a fazer tudo isso em segurança. Fazer agora é fria. Formações energéticas mais sutis que a matéria física, forma pensamento, tá? É uma voz na nossa cabeça que não deixa de falar, um fluxo de pensamento compulsivo. Você, quem falou aqui agora há pouco, que os pensamentos vêm um depois do outro, até que eu falei que tem um pensamento raiz. É isso mesmo, gente. Os pensamentos vêm um depois do outro. E eles nos dominam. Então a gente tem que aprender a não ser manipulado por pensamento. Quem acha aqui que você gera um pensamento é ignorância. Ninguém gera pensamento. Todos os pensamentos já existem. Você sintoniza com um pensamento. É a mesma coisa de um rádio ou a TV. Você sintoniza num determinado canal e pega uma determinada imagem que já existia, já estava no ar. Aí você sintoniza e a tua TV capta aquela vibração e você a percebe. Pensamento é a mesma coisa. São ondas. Existem, tudo já está aí. Então, se nós atraímos pensamentos ruins, é porque o nosso aparelho que sintoniza está com defeito. Então precisamos melhorar essa sintonia. Então quando a gente aprende a sintonizar realmente nessas energias mais sutis e melhores, fica mais fácil viver. Você não deixa mais se dominar por pensamentos ruins. Não entra em depressão, não entra em medos bestas, que a maioria dos medos são medos bestas, são psicológicos, não são fatos. E o medo, o que é? É uma energia que você sintonizou numa frequência com essa energia e ela entrou aqui, aí você fala, estou depressivo, entrei num processo, criei pensamentos negativos. Tu não criou nada, tu sintonizou em alguma coisa que já existe.
Então nós já podemos sim sintonizar naquilo que realmente é mais importante. Vamos lá, Paulo, vamos rápido, que hoje eu não estou conseguindo avançar. Só que essa frequência, a gente tem que ter uma consciência muito elevada, assim, de lado positivo. E hoje em dia, quem a gente vê fala do que é energia quântica. Isso é muito perigoso. Errado, Paulo, errado. Errado, não precisa de esse suprassumo, não precisa. Vou te dar de novo um exemplo. Você já viu alguma goiabeira aí no psicólogo? Não. Nunca viu e nem vai ver. Por que você não vai ver a goiabeira aí no psicólogo? Se é que existe um doutor goiaba aí, não sei. Não vai por quê? Porque ela está sintonizada naquilo que realmente... E uma goiabeira é mais do que você? Ela é mais do que você? Não é. Então, se ela pode sintonizar naquilo que é bom, por que tu não pode? Avalia. Deixa de ser coitadinho, pô. Deixa de ser. Tu pode. Tu tem que acreditar. Eu tenho a força. Lembra do He-Man? Eu tenho a força. Isso aqui é da minha época, não é da época de vocês não, né? Mas é assim. Mas então, você vem aqui agora e fala, tem que ser um cara muito bom para... Pô, estou dando um exemplo, pô. Um gato. Um gato é mais do que você. Não, estou dizendo assim, uma pessoa que às vezes, não vou dizer todo mundo, mas a pessoa que tem uma consciência, claro, não é para a maioria. Não. Errado. Errado. Todos nós somos consciência pura. A única coisa que atrapalha é esse safado do ego que está dentro de você, que está dentro de mim, que está dentro do ego, e assim vai. É a única coisa que atrapalha. Então, tu não tem que criar nada, nada. Tu tem que afastar alguma coisa. Afastar. Afastar a ignorância. Só isso. Afastou, tu é uma goiabeira, como eu sou, como todos nós somos realmente consciência pura. Mas nós, em vez de sintonizar na consciência pura, nós pegamos o nosso sintonizador aqui, ó, e sintoniza em encrenca. Então, quem é o culpado? É Deus. Nós. E qual que é a culpa? E voltando na primeira aula, lá no pecado original. Pecado original, o que é? É Caim matou Abel? É nada. Pecado original é a falta da consciência de quem nós efetivamente somos. Paulo, tu não é um coitadinho, Paulo. Não é. Ninguém é. Acha que é. E sabe quem acha que é? É esse ego safado, que eu falei que tem dois jeitos dele criar força. Ser muito poderoso ou o oposto, ser uma titiquinha. Então é puro despertar, acreditar, viver. É isso aí. Oi. Quem queria falar? Desculpa, eu... Queria te fazer uma pergunta para o senhor. Com relação às crianças, né, que o senhor tem colocado para nós, que é a questão de um processo depressivo, a pessoa não está em sintonia com a sua consciência e aí ela está focada no adoecimento. Mas a gente sabe que tem crianças muito pequenas que também sofrem, né, dessa questão do processo depressivo e outras doenças. Qual seria a visão teosófica disso, desse processo nas crianças? É que as crianças da minha época, quando ameaçar entrar num processo depressivo, a minha mãe pegava uma ferramenta muito poderosa, chamava chinelo, e dava ali na bunda sem dó. Passava rapidinho. As crianças de hoje, quando ameaça ter qualquer coisinha, o que mamãe e papai faz? Nossa, vão levar isso, está precisando de um psicólogo, está precisando de tratamento. Não dá um choque de realidade nelas. Então as crianças estão pegando esses processos aí muito rapidamente. As crianças estão crescendo muito antes da hora. Se a gente levar o corretivo, a primeira vez que você enfiar o dedo numa tomada, você tomar um choque, você nunca mais enfia. Mas enquanto você não levar um choque, você vai falar mais 1, 2, 3 vezes. Então é isso que está acontecendo. As crianças estão
É assim, mas com todo respeito, né? Eu acho que, de alguma forma, quando a gente generaliza dessa forma, porque a gente conhece crianças muito pequenas, assim, eu estou falando da minha experiência, porque eu trabalho na área de saúde há mais de 40 anos. Então, a gente verifica uma série de questões que ocorrem e de pessoas que antigamente, né, nós adultos, depois a criança não era permitido a ela, não era visto essa questão da doença. O senhor entendeu? Eu vou te falar mais uma vez, então, sobre esse aspecto aí. Eu falei que, na realidade, na maioria das vezes, é falta de uma educação realmente mais espiritualista na vida das crianças. Tá? Mas é claro que existe uma outra coisa também. Existe uma outra lei, que é a lei do karma. Tá? Então, tem crianças que realmente têm dificuldade, tem criança que já nasce, por exemplo, com problemas de transtornos mentais. Já traz isso de berço. Tá? E isso é consequência de outras vidas também. Pode acontecer esse tipo de coisa. Tá? Mas, na grande maioria das vezes, não é assim, não. Na grande maioria das vezes, o que está acontecendo é que as crianças de hoje elas estão sendo educadas de uma forma tremendamente materialista. Tá? Você tem razão, a gente não pode generalizar e dizer que todas são assim. Até peço desculpas se eu fiz isso. Tá? Mas, na minha opinião, é isso. O que está faltando são escolas. Eu volto a dizer, escola como a escola Montessori, escola como o Bert Roden faz, que mostra para as crianças, desde pequenininho, todo o poder que elas têm. Tá? Na minha época, como falei, a ferramenta que minha mãe usava era o chinelo, então a gente tinha que aprender na marra também. Era outra forma. Mas é desse jeito. Então, as crianças hoje, elas estão muito precoces. Isso graças à internet, graças à televisão, graças a tudo. A sexualidade das crianças está aflorando muito cedo. Muito cedo. Por quê? Porque está tudo realmente muito livre, muito aberto. É errado que seja tudo muito livre, muito aberto? Não, se eu dizer que está errado, eu estou dizendo que Deus está errado. Então não é que está errado, é fase, é o Kali Yuga. Kali Yuga é a fase que nós estamos vivendo. Kali Yuga é a época da desavença. Então, na época da desavença que nós estamos vivendo, tudo realmente está aflorando muito rapidamente. Tá? E muitas vezes isso aí, nem tanto às vezes é um ensino para as crianças, às vezes é mais para o pai e para a mãe. Como eu falei, às vezes Deus chega e dá sem dó. Sem dó. Se não quis aprender numa boa, já teve 10 vidas, tudo tranquilo, teve oportunidades. Se não vai pelo amor, então agora vamos experimentar o caminho da dor. Mas é isso aí. Tá? Então, tem casos, como você falou, e você tem razão. Tem sim. Tá? Tem casos sim. A gente vê casos de autismo. Autismo já nasce com autismo. Mas aí é um problema realmente no cérebro. Tá? Tem muitos autistas que são muito mais inteligentes do que aqueles que não têm nenhum autismo. O que acontece é que o cérebro, por uma razão ou outra, não consegue responder àqueles impulsos que vêm da consciência ou até da própria mente e são inibidos. Tá? Então acontece. Então tem casos que realmente é problema físico, né, neurológico. Há casos que realmente é a sociedade que realmente está dando oportunidades muito antes que essa criança tenha desenvolvido. É uma mescla de tudo isso. Tá? Mas muitas vezes eu não sou favorável realmente a uma chinelada, não. Brincadeira, minha mãe, se eu tive chinelada, foi 2, 3 vezes, não foi mais do que isso. Tá? Mas tive. Tá? Mas eu sou muito mais favorável a um não bem dado. A gente tem que aprender a usar a palavra não. Para cuidar de filhos, a gente tem que aprender. Não é como as mulheres falam no carnaval. Não é não. Percebeu? Se a gente pode utilizar uma frase não é não no carnaval para que os homens não ataquem as mulheres, a gente pode
usar um belo de um não para as crianças também. Tem que entender que realmente a gente tem que viver em conjunto. Tá? Oi. O não para as crianças é mais fundamental ainda, para que quando elas crescerem, elas entendam o significado da palavra não. A criançada não está recebendo a palavra não, aí cresce e quer atacar as mulheres, quer fazer um monte de coisa que elas não estão acostumadas. Pois é, posso tudo. Posso tudo. E de fato nós podemos tudo. Com a compreensão vindo, podemos tudo, sim. Mas só quando essa compreensão vir, a gente vai usar esse podemos tudo realmente para o bem, para a comunidade. Então é isso aí. Então, quando os pensamentos absorvem a atenção, a gente se perde em si próprio, tá? Em cada pensamento e cada emoção. Então, a gente tem que tratar o pensamento como a gente trata um filme. Tá? Não quero esse pensamento. Eu não aceito esse pensamento. Eu não quero mais, não me faz bem. Pego o meu sintonizador aqui, ó, mudo de estação. Você vê que eu não briguei com o pensamento, eu simplesmente ignorei. Se você for brigar com o pensamento, eu insisto sempre, tu vai perder. Tu vai perder sempre. O único jeito de vencê-lo é ignorá-lo. Experimentem. Mamãe, quando teu filho for na balada da noite, aí chegou meia-noite e não voltou para casa, acidente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o quê. A tua filha ou teu filho está lá dançando numa boa e você preocupando com o que não deve aqui. Muda a sintonia. Muda. Notícia ruim, corre rapidinho. Rapidinho. Não precisa se preocupar. Se acontecer alguma coisa de ruim com ela lá na balada, pode ter certeza que um celular, alguma coisa, vai chegar em você. E nós, bestamente, ficamos imaginando aquele mundaréu de coisa que vai acontecer. Mamãe não é desse jeito não, né? Papai também é, viu? Às vezes também é a mesma coisa, tá? Então é porque encontramos identificados com a forma e estamos na garra do ego. Estamos agarrados, estamos dominados. Tá? O ego, formas de pensamento, padrões emocionais, tudo condicionado. O ego é o esquecimento do ser. Ego é o erro fundamental. Ego é o pecado original. Quem ensinou que o pecado original, que o Caim matou o Abel? Isso é história da carochinha, né, gente? Vamos com calma. Isso já aconteceu há quantos milhares de anos atrás e até hoje eu ainda sou pago por esse pecado original. Vamos reavaliar isso aí. Então, a única doença que a gente tem, doença real, é o esquecimento de quem nós somos. O despertar de uma nova consciência é lembrar mais uma vez de quem efetivamente nós somos. Tá? As formas que a gente se identifica desmoronam, são removidas, o ego entra em colapso. Se você não se identificar mais com ele, nem com o corpo, nem com o pensamento, nem com as emoções, o ego começa a morrer. Aquele detalhe que eu falei do cachorro preto e o cachorro branco, ele morre de fome. É o único jeito de a gente matar o ego é não alimentar ele. Gente, aqui tem dois egos, tá? Tem um ego que é escrito com letra minúscula, que é o que pensamento ordinário, emoções, essas coisas, e existe o ego espiritual, que é a alma. Se a gente se identifica com o ego espiritual, que é a alma, ainda é mente, mas já é uma mente bem mais abstrata e bem mais suave. É essa mente que os seres realizados usam. O Buda, o Cristo. Eles utilizam a mente na parte boa da mente.
Essa parte inferior da mente, que é o ego animal, que é o que nos domina, é o que a gente está mais acostumado a utilizar. Como eu falei, a gente vai aprender uma hora de utilizar a mente e não a mente nos utilizar. Aí nós estamos sendo o eu superior. Aí nós estamos sendo a alma. É um passo antes da consciência, mas já é um grande passo. Oi. Pode falar. Mas tudo isso vem da mente original, da consciência que cria tudo, o ego. Ele faz parte disso, de uma dualidade. O ego é algo artificial. É um pedaço da mente. A mente, como um todo, é uma mente única. Eu peguei um pedacinho da mente, trouxe ela para mim, e essa mente se chama Osmir. É um pedacinho da mente. Cada um de nós faz isso. E quando a gente pega um pedacinho da mente, a gente pega... São 7 divisões na mente. A gente pega um pouquinho de cada uma delas. Da mais inferior até a mais superior. Ok? Com o tempo, a gente vai aprendendo a descartar essa parte mais inferior da mente e ficar só com a parte mais superior da mente. Quando a gente aprende a fazer isso, é o estágio de mestre de sabedoria, onde realmente nós somos o eu superior. Pois não? Como você explicou da outra vez, né? Na outra aula, que você falou para a gente trabalhar com o Deus da natureza. Né? Então, para a gente poder estar nessa mente superior, a gente então entrega ao Deus da natureza e deixa o Deus interior tomando conta de tudo. É assim que seria uma prática para trabalhar com isso? Com isso. Mais ou menos é isso aí que você falou. Na realidade, eu volto a dizer, é o teu sintonizador. Tu pode sintonizar a tua mente ou a tua TV em qual canal você quiser. Ou não? Pode, né? Pode assistir a Globo, a Bandeirante, o que você quiser. Com a tua mente é a mesma coisa. Você pode aprender a sintonizar ela. Eu vou te falar. Eu vou ver se eu lembro a história todinha. É uma história meio complicada, mas eu vou tentar lembrar. Um discípulo chegou para o mestre e o mestre falou para ele... Aí pergunta para o mestre. Mestre, como é que eu chego na realização? Puxa vida, a história é bonita, mas eu estou meio confundindo. Mas é o seguinte, como eu faço para me realizar? E ele falou assim, bons pensamentos. Mas como é que eu faço para ter bons pensamentos? Aí ele fala... experiências. E como é que eu faço para ter boas experiências? Aí ele fala, más experiências. Então, para você aprender a sintonizar na parte boa, tu tem que viver a parte ruim e aprender com as experiências ruins que doem. E quando elas doem, você vai largando. Eu vou procurar essa história direitinho e vou tentar mandar ela para vocês por e-mail depois, tá? Mas é muito legal. No fundo, é a experiência. Então, como eu faço para adquirir conhecimento? É a experiência. É o experimentar. É o vivenciar. Quando você vai num lugar, você vai lá na Praça da República 10 da noite ou meia-noite e é assaltado. Você não volta mais nela lá, nesse horário, mais nunca. Se você voltar, você quer ser assaltado de novo. Então, você tem que vivenciar a experiência.
Não tem como explicar. É como explicar para uma criança ou para você, como é que você vai aprender a nadar. Você pode falar, você tem que movimentar o braço aqui, movimentar o braço lá, até você aprender a nadar. Mas você só vai aprender o dia que você cair na água. Então tem que vivenciar, tem que experimentar e tem que discernir. Tem, é isso, experimentar. Então não tem regra clara de como você deve fazer, tá? Mas você tem uma coisa que todos nós temos, que é a coisa... A gente não gosta dessa coisa de jeito nenhum, mas é uma coisa fantástica. Sem ela a gente não viveria. E é chamado de dor. Quando dói, você aprende. Quando não dói, você não aprende. Então, isso que você está falando para mim te ensinar é algo parecido com isso. Observe. Observe esses pensamentos, se eles te fazem bem. Ou são neutros, ou fazem mal. São 3 categorias de pensamento. Pensamento bom, pensamento neutro e pensamento ruim. O bom do ruim, a gente já aprendeu a diferenciar um do outro, por causa da dor. Mas ainda tem o pensamento neutro, que é tão nocivo quanto o pensamento ruim. Embora a gente não perceba que a gente está gastando energia bestamente. Então o que eu posso falar para você é só isso. Observe, discirna, jogue fora aquilo que não serve para você. Mais do que isso, não tem como falar. Tem certas coisas que a gente só aprende fazendo. Tudo, no fundo, a gente aprende fazendo. Desculpa se eu não pude ir mais longe, tá? Mas eu vou procurar essa mensagem, depois te mando. Agora deu um pouco aqui. Então o ego entra em colapso nesse momento que a gente não se identifica com ele. A não identificação com ele é quando você não mais o alimenta, quando você realmente deixa a consciência entrar e não ele. Quando a morte se aproxima, a percepção da existência, do eu sou, fica livre das ligações e o espírito é liberado. Tá? Mas a gente tem que reentender isso aqui um pouco mais quando a gente estuda teosofia, tá? Porque a gente acha que a gente morrer é perder o corpo físico. Mas não é só perder o corpo físico, nós vamos morrer 3 vezes, tá? A gente morre, vai viver no astral durante um certo tempo, já houve uma purificação, quando você foi para o astral. Depois no astral você morre uma segunda vez, onde há mais purificação e você vive no mundo da mente. Então nessa segunda purificação, toda a nossa parte ruim ficou para trás também. Então na segunda morte, quando a gente vive no mundo mental, então já é uma percepção bem mais pura de quem nós somos. Mas mesmo no mundo mental tem 7 divisões. Então a gente tem que aprender a gradativamente ir mais para a mente sutil do que a mente grosseira. E isso vem também a partir das diversas experiências que a gente vai tendo e vai discernindo, até um dia que esse nosso princípio, que é chamado alma, que é mental, ele chega brilhantemente à conclusão que é muito melhor ele mergulhar na mente sutil do que voltar para o mundo físico. Porque ele está tendo consciência de quem ele é e gradativamente ele se torna uma consciência pura e isenta. Então o que os mestres falam é que a vida nossa no mundo espiritual, ela é muito melhor do que aqui no mundo físico. Aqui é encrenca. Enquanto a gente não tiver a percepção que nós saímos do paraíso
e viemos para o inferno, aqui é o inferno. Enquanto a gente não tiver essa percepção, a gente vai querer sempre voltar. Vai querer sempre voltar. E esse é o inferno que existe. Não é eterno, mas é o inferno que a gente vive. Tá? Então, nós resistimos ou resigna. É o que acontece na nossa vida. Ou você resiste e luta contra, se torna realmente um ativista, ou você não resiste mais e resigna. E tudo que a gente faz na vida. E a gente vai chegando numa determinada época que a gente vai ficando esperto. Tem hora que a gente luta e tem hora que a gente se resigna. Então a gente está sempre alternando na luta e na resignação. Na luta ou na resignação. Observem, analisem as vidas da gente, que vocês vão ver que isso é certo. Tem hora que você luta e tem hora que você resigna. Quando você luta, você gasta muita energia. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Quando você resigna, também não é grande coisa. Você resigna, mas você fica meio encruado lá, meio emolado, não está bom. Não tem nenhum caminho que não seja ou luta ou resignação. Tem. Esse novo caminho, que você nem luta e nem tem mais resignação, é o caminho da meditação. Quando a meditação, você passa a meditar 24 horas por dia e não mais meditar naqueles 15 minutinhos que ensinam para a gente fazer de manhã ou de noite. Você entra sempre em meditação, 24 horas por dia. Quando você está em meditação 24 horas por dia, quem está dirigindo a tua vida é a consciência. Então aí não tem luta mais. Não tem mais resignação. Tem compreensão. Compreensão. Então resignação é a aceitação interior do que aconteceu. A gente está aberto à vida. Resistência é endurecer. A gente permanece fechado. Então é melhor resignar. Até que chega uma determinada hora que isso aí deixa de ser uma resignação e é uma aceitação daquilo que é. Tá? No momento que a gente se entrega, a nova consciência se abre. Então tem que se entregar. O ego tem que morrer. Morrer no sentido de que ele não nos domina mais. Ele vai continuar existindo, mas ele é um servo da consciência. Então dizer que o Buda não tinha ego, que o Cristo não tinha ego, tinha. Tinha. Mas sob um controle total. O ego tem que ser algo parecido com o nosso carro. Você precisa do carro, tu vai lá, liga ele e usa o carro. Tu não precisa do carro, tu desliga ele e deixa ele na garagem. Então a gente precisa do ego. Para fazer esse curso que nós estamos dando aqui, se a minha consciência não tivesse um ego, não teria como falar. Então precisa do ego. Ok? E assim somos nós, nos nossos papéis de tudo que a gente faz na vida. Você só pode ser pai se você tem um ego. Porque se você não tem o ego, teu filho não tem pai. Você já foi embora. Então precisa do ego. Mas existem pais e pais. Aqueles que realmente educam e aqueles que não educam nada. Então tudo que a gente faz na vida, a gente precisa dele. Mas à medida que a gente vai tendo a percepção de que eu uso o ego e não o ego me usa, muda totalmente de figura. Muda totalmente. Tá? Então as circunstâncias, as pessoas ficam mais favoráveis, a gente fica em paz, a gente descansa em Deus. Podem observar, gente, que quando a gente vai, na maioria das vezes, tá, a gente vai num grupo espiritualista que realmente está afinizado, a energia é mais gostosa, a gente é mais espontâneo. A gente não tem que
defender um papel. A gente passa a ser aquilo que é. Então é mais fácil viver sendo desse jeito. Tá? Puxa vida, eu achei que eu ia acabar o capítulo 3 hoje, nem cheguei nele ainda, viu? Mas tudo bem, esse é o propósito do workshop, tá, gente? Realmente discutir. Porque palestra que a gente faz aqui nas sextas-feiras, não dá para a gente discutir e voltar atrás. Aqui, se não acabar o curso na 8ª aula, a gente dá uma 9ª aula, não tem problema não, a gente vai acabando. Tá? Mas a gente quer mostrar tudo isso. Tá? Então não deixem dúvidas, já são quase 9h30, nem vou adiantar mais isso aqui. Tá? Não deixem dúvidas. Hoje eu pretendo mandar para todos as dúvidas que eu já recebi, sem identificar quem mandou. Então eu pretendo mandar, que sempre soma alguma coisa, que todo mundo acha que não tem dúvida, quem dúvida são os outros, eu não tenho. Tem sim, todos nós temos. Tá? Então a gente pretende fazer isso, mandar. Vamos encarar, gente? É o máximo que eu posso fazer. Vamos achar isso aqui, a essência dele. E no fim a gente vai ter que descartar o ego. No ensino da teosofia, são diversas iniciações. Numa delas, na terceira iniciação, o ego é assimilado por Buddhi, que o espírito tem 3 veículos, Atma, Buddhi e Manas. Manas é pensamento, Buddhi é intuição e Atma é o espírito puro. Então, na terceira iniciação, a personalidade é absorvida por Buddhi. Então, Buddhi nós nos tornamos pessoas intuitivas. Na 4ª iniciação, nós vamos ser absorvidos um pouco além. E na 5ª iniciação, é que a Atma, que é o espírito puro, realmente ele assume todos os veículos inferiores. Então, toda manifestação de quem teve a 5ª iniciação é manifestação do espírito puro, da consciência. Mente é mera ferramenta de trabalho. E isso é o que a gente deve buscar de uma forma ou de outra. Não é só o método da teosofia que existe, existem outros métodos. Tá? Mas o caminho básico para perceber tudo isso passa por cada vez menos pensamentos. E experimentem. Gente, senta no lugar, sossegado, e procura eliminar os pensamentos. Deixa eles vir. Deixa vir. Olha para ele. Não dá muita atenção. Deixa ele embora. Vem outro, deixa ele embora. Vem outro, deixa ele embora. Depois de algum tempo que eles começam a ficar mais longe um do outro, vocês vão sentir o que é paz. Quando não tem aquele burburinho na nossa cabeça, se arvorando, cada pensamento se arvora de que ele é muito importante, que ele precisa de atenção, que ele precisa realmente usar todo o nosso aparato. Experimentem fazer. Comecem. É devagarzinho. Não dói não, gente. Pode fazer. Dói não. Ok? Obrigado pela presença. E semana que vem a gente continua, tá? Muito obrigado.